Bom dia! Não sei se vai ter sermão no início da parte meta, mas como falei no Zulip, não sei por que teve tanto desastre na prova de conjunto, funções e relações. A prova de álgebra foi bem melhor. A surpresa é que a prova de álgebra era praticamente tudo novo e conjunto, funções e relações eram coisas supostamente já vistas, ou pelo menos já pensadas. Hoje vamos ter aula de conjunto, funções e relações e vamos ter ainda umas partes para discutir para álgebra, mas provavelmente não hoje. Tu acha que não estou gravando? Depois dá uma olhada se quiser. Aceito. Então, a gente viu poucas coisas sobre a palavra de Zermelo, a axiomática, a teoria dos conjuntos axiomática. E... Não, estou gravando, não? Não tá o som que falando. Não, está de boa, eu acho. Porque normalmente aparece algo aqui. Fica aparecendo o nível do volume do microfone. Não, está de boa. Então, a gente tem os axiomas ZDF, todo mundo tem. Se não tem, eu não tenho copias para vocês, só uma para mim. Mas se alguém não tem, eu posso dar a minha. Não? Está de boa, ok. E a gente discutiu apenas os dois primeiros. O primeiro era a extensionality, que está dizendo exatamente quando é que dois conjuntos são iguais. E a gente percebeu que, na verdade, com a introdução desse axioma, nada muda no nosso mundo, a gente não pode garantir nada nesse mundo, pode até ser vazio, um mundo sem nenhum objeto para considerar. Toda essa teoria, e a gente vai assumir o princípio da puridade aqui, então vai ter só conjuntos mesmo, o único tipo de objeto vai ser conjuntos, é uma teoria não tipada. Só existe um tipo de coisa que é chamado conjunto, ou objeto, ou qualquer coisa que vocês gostam. E a gente estipula, eu tinha falado isso na aula anterior sobre esse assunto, a gente estipula esses axiomas como se fossem verdades sobre o mundo matemático. Alternativamente, a gente pode considerar que esses axiomas têm o mesmo caráter que os axiomas da teoria dos grupos, da teoria dos anéis, sei lá o quê. E a gente falar, ok, qualquer mundo, uma coleção de objetos, certo, que satisfaz esses axiomas, eu vou chamar de mundo de Zermelo, poderia ser, por exemplo. E então a gente está estudando teoria de mundos de Zermelo, no mesmo sentido que a gente estuda a teoria dos grupos. Enfim, a nomenclatura ficou não assim, ficou, a gente fala a teoria dos conjuntos, e em vez de teoria dos mundos de Zermelo. Tem várias outras teorias dos conjuntos, não são esses axiomas os únicos que alguém pode pegar para elaborar uns fundamentos matemáticos baseados em conjuntos. Zermelo-Fraenkel é um dos mais... é o sistema mais aceito como fundamentos da matemática, especialmente para grande maioria dos matemáticos que não estão nem aí sobre fundamentos. Então, perguntando a um matemático profissional que trabalha, faz pesquisa nessa uma área, sei lá, podemos pegar uma teoria dos grupos, e perguntar, ok, essas coisas que você está fazendo são fundamentadas onde? Ele vai responder, provavelmente, a teoria de Zermelo-Fraenkel. Aí, se você cobrar, listar os axiomas, provavelmente ele vai ficar, sei lá, tinha uma coisa, não lembro bem. Não importa. A ideia é que a maioria dos matemáticos não se importam com os detalhes do fundamentos. A ideia é, sabemos que existem certos fundamentos lá que podem apoiar nossa teoria. Agora, os detalhes de como variam esses fundamentos são para quem realmente é interessado nessas coisas. E para a grande parte de matemática, tudo que a gente tem visto, as diferenças são não chega no nível de, ok, essa coisa você não consegue fazer aqui, essa coisa consegue. É mais no nível de, para fazer essa coisa você vai agir nessa forma aqui, você vai agir nessa forma aqui. Então, não vamos ter algum teorema, a gente não conhecer algum teorema onde seria, trabalhando, por exemplo, nessa teoria do Zermelo-Fraenkel seria demonstrável e talvez numa outra teoria não seria. O polêmico axioma, e a gente vai discutir um pouco isso, o polêmico axioma de Zermelo, que é o axioma de escolha, não está nessa lista, eu deixei isso para introduzir depois. E a gente vai ver umas coisas onde faz muito sentido falar, ok, eu estou trabalhando
em ZDF ou em ZDFC, onde esse C aqui é a palavra choice, é o axioma da escolha. E é polêmico porque tem um caráter, tem várias proposições acabam sendo equivalentes se você assumir todo o resto. E umas são meio, você está olhando para essas proposições e vai pensar que isso obviamente deveria ser aceito, ou faz sentido incluir como axioma. Outras você fala, não, de jeito nenhum, isso não deveria ser nem demonstrável, menos ainda um axioma. E umas outras que são meio, você está olhando para, ok, talvez é demonstrável, talvez não sei. É uma característica bem interessante do axioma da escolha, mas a gente vai discutir um pouco isso depois de brincar com tudo o resto. O segundo axioma que temos é o empty set, que está dizendo que, olha, existe um objeto... um segundo, um detalhe que não é tão detalhe, mas muitas vezes, especialmente por pessoas que estão tentando vender, talvez, teoria dos conjuntos com fundamentos, é esquecido de mencionar, teoria dos conjuntos sozinha não dá para fundamentar nada. E quando a gente fala teoria dos conjuntos, é sempre junto com uma lógica, e a maioria das vezes a lógica seria a FOL, que é a First Order Logic, onde é praticamente a ideia, já que a gente não discutiu nem vamos discutir detalhes sobre isso, a gente inclusive tem trabalhado de uma maneira bem higher order, porque nossos tipos sempre têm essas setinhas que a gente pode botar parênteses em qualquer canto a gente quer. Mas a ideia aqui da First Order é que quando a gente escreve para todo x, blá, phi de x, é que esse x vai correr onde? Nos objetos do meu mundo. Ele não vai correr em subconjuntos do meu universo, ele não vai correr em funções, em predicados, essas coisas. Vai ser só individuais. Quando eu falo para todo x, é para todo habitante do meu universo, blá, blá. E todos os axiomas que tem estão escritos nessa linguagem. Eu não vou introduzir essa linguagem formalmente porque acho desnecessário. Vocês olhando nessas fórmulas que escrevi, acho que dá para entender bem cada uma que está dizendo. E então o segundo axioma está dizendo que, olha, existe um certo x, tal que para todo u, o u não pertence no x. É assim que formulei lá no... esquecendo os nomes. É assim, essa é a formulação que tem? Ok. Detalhe, a linguagem que tenho tem todos os símbolos que vocês conhecem, os para todo existem, disjunção e tudo mais. Tem igualdade também. E tem também só um certo predicado assim, que a gente entende como o significado de algo pertence a algo. Mas essa é uma noção primitiva. Um predicado primitivo, no caso. E já que a gente assumiu o princípio da puridade, significa que tudo é conjunto, não precisa nada mais. Se a gente quer incluir outras coisas que talvez já não são conjuntos, a gente precisa incluir aqui também um predicado de afirmar que algo é conjunto, e nesse caso isso ia ser primitivo também. Ou seja, a gente não vai definir nem o que significa conjunto, nem o que significa pertence. Todas as outras coisas, essa ideia de fundamentar aqui, vão ser definidas a partir dessas duas coisas só. E isso significa que se você trabalhar em teoria dos conjuntos, se você está demonstrando o teorema de Lagrange, que está dizendo, talvez vocês se lembram o que está dizendo, no final das contas, o que você está demonstrando é uma fórmula aqui da primeira ordem sobre conjuntos. No final das contas, se você compilar isso na tua assembly, vai acabar significando que para todo x, existe um mu, blá, blá, tal que esse conjunto pertence nesse conjunto, ou tal conjunto pertence àquilo, sei lá. O único verbo que você tem praticamente na tua linguagem é esse pertence, que é primitivo, e a igualdade. E essa coisa aqui determina realmente o que significa igualdade nesse mundo. Ok, então chega essa coisa aqui, e se a gente pensar que é o nosso universo, o universo de Zermelo, vamos dizer assim, Zermelo-Frankel, agora, depois do segundo axioma, eu sei algo, eu sei que existe um certo cara aqui que tem uma propriedade. Ok?
E esses dois axiomas são suficientes para garantir para mim que, na verdade, não tem outro com a mesma propriedade, porque um conjunto é determinado por seus membros, é assim que a gente vai entender a estacionalidade, e isso me permite dar um símbolo e um nome para ele e usar o artigo definido, e a gente vai chamar esse cara do conjunto vazio. Faz sentido tudo que eu falei até agora? Mais ou menos. Sim, qual é? O teorema do Lagrange não era aquele que, você tem um grupo que conseguiu dividir ele. Você lembrou bem, sim. Pois é, então, no teu computador também você tem várias coisas, tem, sei lá, imagens, tem programas, tem fotos e tudo mais, vídeos, sei lá o quê. Mas, no final das contas, essas são representadas apenas com certos bits dentro da tua máquina. Então, alguém poderia falar, como assim só tem zeros e uns? Eu estou escutando música aqui. Então, a ideia de fundamentos matemáticos é parecida. A ideia é que você tem certas coisas que é de um nível mais alto, mas você quer que elas sejam compiláveis em algo simples, no sentido de você pode verificar, pode testar esse sistema para ver como que é, mas no mesmo sentido que as operações que a CPU tem são bem simples e poucas, mas em cima delas você vai criar novas linguagens de programação, formatos diferentes para representar imagens e tudo mais. Então você pode pensar que a teoria dos conjuntos aqui tem um papel como se fosse uma assembly. Ou, na verdade, talvez pouco menos que a assembly. Uma machine language mesmo. Faz sentido? Agora essa ideia. Então, se você compilar o Lagrange, certo? Mesmo que inicialmente estava dizendo que para todo grupo não é um conjunto, é uma outra coisa, certo? Conjunto dividido, quociente, sei lá o quê. Não, tudo isso aqui vai acabar sendo uma certa afirmação sobre conjuntos e os únicos verbos que vão ser envolvidos vão ser esses dois. Ok. Estamos ok com os primeiros dois axiomas, todo mundo? Ok, vamos adicionar o próximo. O próximo é o separation ou não? Ou union, como é? Perfect, ok. Ainda então nós chegamos na parte muito legal, no sentido de a gente percebeu que a partir do paradoxo de Russell tudo ficou muito bagunçado, aí a gente procurou achar, peraí, precisamos fundamentar as coisas porque a gente vai conseguir fechar toda a demonstração de FMC escrevendo aquele truquinho, certo? Contradiction e pronto. E a ideia seria, a gente achou quem era o culpado era o set builder, certo? Mas o set builder não era um teorema, certo? O set builder te permite escrever assim, o conjunto de todos os x está escrito de x, certo? Mas isso é apenas açúcar sintático. Se eu quero definir um conjunto, certo? E escrever essa coisinha aqui, eu estou definindo A para ser esse conjunto, isso é apenas um conjunto sintático. Por quê? Porque a gente sabe que para determinar um certo conjunto basta você falar qual é a condição, qual é o que significa pertencer nele. Então, essa coisa eu vou até botar 4 coisas aqui, é a mesma coisa de falar, ok, seja, em vez de falar seja A, blá, poderia escrever seja conjunto A definido pela... E agora, como posso traduzir esse açúcar sintático para utilizar a forma original de definir conjuntos? Traduzido pela, e ia falar aqui, olha, o x pertence no A, se é somente sim, eu estou definindo assim o A, o que é φ de x. Ok? Então, não é a chave, a barra é a chave do set builder que está criando o problema, certo? O que está criando esse problema é que eu estou num mundo onde me permite, assim, definir conjuntos nessa maneira. Um segundo. A gente trabalhou desde o início, desde o semestre passado, na verdade, eu estou tentando botar muito cuidado tiposo em vocês, tanto por motivos computacionais, por matemáticos mais tradicionais também. E se a gente tomar cuidado com todos esses set de A e tudo mais que a gente tinha concordado que, olha, set na verdade não é um tipo, certo? É um type constructor, a gente fala set de algo e isso agora é um tipo. Set de inteiro, set de naturais. E, não sei, alguém tentou ver se conseguiria reproduzir o paradoxo de Russell trabalhando bem de uma maneira bem tipada? Não, ok. Na época que Russell falou isso, não existia nem a ideia de teoria dos tipos. Como falei, o Russell foi introduzir a teoria dos tipos mesmo para resolver o problema que ele mesmo percebeu que
tinha, só que a versão de teoria dos tipos dele era bastante complicada e no mesmo tempo, em comparação com o que temos hoje em dia, hoje em dia tem evoluído bastante, certo? Mas estamos trabalhando aqui de uma maneira não bem tipada, certo? Para construir esse problema e a gente está percebendo que, olha, espera aí, existe um problema aqui. E esse problema foi resolvido com o ZF4, que era o separation, que é um esquema, mas antes de chegar lá, vou respeitar a ordem que temos agora na palavra de Zermelo, e quero ver o que muda no nosso mundo agora que temos o PERSET. O PERSET está dizendo aqui, olha, para todos os objetinhos A, B que você tem, vou escrever para todo A, para todo B, vou escrever assim. Para todo A ou todo B, objetinhos que você tem, eu garanto a existência de um certo conjunto. Existe um certo conjunto, que vou chamar de P, para lembrar do PERSET. E a ideia agora vou descrever o que estou garantindo que esse conjunto está satisfazendo, certo? E a ideia é que eu quero garantir que se você tem A e B, eu vou te permitir... Então, se você tem, para falar melhor, A um conjunto, e B também é um conjunto, então eu quero que você tenha esse conjuntinho aqui. Faz sentido isso? Cuidado, isso não é um par ordenado, certo? É chamado PERSET, tradicionalmente, porque deveria ser um set, talvez, two-set, não sei. Mas não pensem em par ordenado, porque quando a gente fala pair, ou par, é implícito ordenado, mas isso estou enfatizando aqui, estamos enfatizando que é apenas um conjunto de A, B. E como posso determinar isso? Existe um P tal que eu quero descrever, praticamente, o que eu queria botar aqui seria isso, que o P é essa coisa. Mas, tecnicamente, não posso escrever isso. Alguém percebe por quê? Se alguém tentar escrever essa coisa aqui. Como foi o empty set aqui? Seria existe um E, que seria o empty, certo? Tal que para todo X, o X não pertence ao E. Não pertence ao E, ok? Então, o PERSET, se eu tentar escrever assim, estou afirmando que isso não ia compilar. Mas por que não? Qual é o problema dele? Ideias? Aí não definiu mais aquela sintaxe ali. As chavinhas? Certo, minha sintaxe, como falei, só tem aqueles símbolos de lógica. Tem igualdade, tem o S pertence extra, que é da própria teoria dos conjuntos. E se eu não estou assumindo o princípio da paridade, se tenho sapos além de conjuntos no meu mundo, eu preciso de um predicado assim, que eu falar, ok, esses caras são conjuntos, que eu não vou definir. Mas a gente vai supor do princípio da paridade, então não vamos se preocupar muito com essa coisa, eu acho. Então não posso escrever isso porque isso não significa nada. Não tenho um construtor, um operador, na verdade, que pega duas coisas, pega dois conjuntos, vamos dizer assim, pega conjuntos e retorna um conjunto. Praticamente, o PERSET vai me permitir ganhar isso. Certo? Mas eu não posso usar isso na própria formulação do PERSET. Então, preciso aqui descrever essa situação que está acontecendo aqui. O P é o conjunto cujos únicos membros são o A e B. E como vou escrever isso? Prestem atenção aqui, porque esse padrão vai aparecer em muitos axiomas. Existe um P tal que, para todo x, certo, do universo, o que acontece? O x pertence no P se é somente se algo. E o que vai ser aqui, se somente se? Pois é. Pronto. Eu voltei agora na minha sintaxe certa que a gente tem usado desde sempre, de escrever as fórmulas. Lá é uma sintaxe meio diferente e era de proposital para destacar que é uma for. Não sei se vou fazer... Tá, vamos ver se eu vou precisar fazer isso ou não. O x pertence no P certo, se somente se o x é o A ou o x é o B. E agora percebem que tudo que escrevi aqui está nessa linguagemzinha. Vou usar... não sei. Vou usar assim mesmo. Não importa. Ok. Entendemos então o significado disso. Entendemos também por que eu não poderia usar as chavinhas. Ok? E agora a pergunta é como que muda meu mundo. Agora muda bastante. Porque...
Eu posso instanciar, então, SA e SB aqui, já que é para todo A, para todo B, eu posso botar qualquer objeto do meu mundo no A e qualquer objeto do meu mundo lá, e eu vou ganhar essa parte, que é uma existência, então eu posso solicitar tal coisa. A única instanciação que eu posso fazer aqui é qual? Certo. Só posso botar no A o vazio e no B vazio. Eu não sei se tem outros caras aqui, vai acabar tendo, certo? Mas por enquanto o único garantido é esse cara, então é o único cara que eu posso botar lá. E o que essa coisa vai fornecer para mim? Sim, vai fornecer essa coisinha, certo? Um conjunto cujos únicos membros é o A e o B, o vazio e o vazio. Agora, como posso argumentar, sem fazer todos os detalhes, para garantir que na verdade esse cara é esse cara? Se pertence a ele, ele é igual ao vazio. Se ele pertence A pergunta é se eu consigo inferir isso com o que eu tenho até agora. Vamos pensar? A partir de quê? Estacionalidade, exatamente, ok? A gente vai acabar, a maioria das vezes que a gente vai usar a estacionalidade vai ser de uma maneira meio silenciosa, meio automática, meio trivial, mas pelo menos as primeiras vezes faz sentido destacar para ver onde que realmente é usado. Eu preciso da estacionalidade aqui porque eu quero que realmente esses dois conjuntos são iguais, então eu ganhei, com tanto esforço, um novo conjuntinho, que é esse conjunto aqui, o singleton vazio. Ok, e agora, meu mundo, será que é só isso? vazio com singleton vazio. Eu posso botar, na verdade, já é uma hora boa para demonstrar um teorema. Temos 3 axiomas, chegou uma hora boa para demonstrar um teorema, que vai ser, não sei, na verdade, o teorema eu vou escrever em outro canto, vou escrever, se eu achar o apagador, aqui, vou escrever, aqui. Vamos escrever os teoremas aqui. Vou escrever uns teoremas e uns operadores que temos. Não sei onde escrever isso. Posso apagar essas coisas? Ok. Então, isso significa que vocês decoraram essas coisas todas, ok? Estou no ZDF. Então, aqui quero ter uns operadores e operações e uns teoremas. E, então, meu primeiro teorema aqui seria do Singleton. Alguém pode adivinhar o que seria o teorema de Singleton? Para todo A, existe o singleton A. Sim. No coração significa que para todo objeto A existe um conjunto cujo único membro é esse A. Ok? E como posso demonstrar o Singleton? Praticamente a gente já fez isso. Só que a gente fez isso para um caso específico do vazio. Agora o desafio é fazer isso para qualquer X. Então, utilize o pair set, certo? Você tem o A, um certo objeto A, e você quer construir o Singleton dele. Então, pega o A de novo e aplica aqui o pair set. E agora você ganhou o quê? Tecnicamente, você ganhou essa coisa aqui. Que eu estou usando esse é o operador que a gente ganhou também, o ok? Só que esse cara é a coisa que eu estava procurando, certo? É esse cara aqui a partir do estacionalidade. Faz sentido? Sim, Isaac. Mas eu não achei que singletons, tipo, deu um conjuntinho, o singleton dele também é um conjunto. O teorema sim, não estou falando existem singletons, o teorema está falando para qualquer objeto do universo, eu consigo fornecer outro objeto, possivelmente outro objeto do universo, que é o singleton cujo único membro é o objeto que comecei. Então aqui, vamos escrever isso para todo A. O que eu queria falar aqui seria, existe um S, tal que é S igual ao singleton de A. Ok? Mas já que não tenho esse operador, cuidado, eu tenho só esse, por enquanto. Eu preciso escrever isso da forma, existe um S tal que para todo X, o X pertence no S. Se isso me dizer o que é? X igual a. Não. Esse é o teorema que eu estou demonstrando, certo? Então, como vou conseguir isso? Pega esse A, então, e agora você precisa construir algo.
utilize o A e o A de novo com o parser para ganhar isso, e a partir dessa anualidade você tem o singleton A. Sim, Danilo? Aí, tipo, com essas informações eu consigo demonstrar que, tipo, que esse meu universo é infinito. Tipo, eu vou sempre... Ótima pergunta. Então, por enquanto só tem 2 caras lá, certo? Mas uma boa pergunta é se a gente consegue garantir uma infinidade de objetos já no nosso universo. A gente sair do mundo onde tem só um cara para um mundo onde tem, na verdade, uma infinidade de caras. E a partir do singleton eu ganho isso também. E agora, como podemos responder na pergunta da Danilo? Danilo, primeiro para responder, tu acha que consigo ou não? Sim. Qual seria a infinidade de objetos aqui dentro? Você usa esse primeiro passo de pegar um cara, aí eu forno esse singleton dele, Aham. aí depois eu pego esse singleton e Exatamente. coloco. Então, só para deixar claro, tanto as regras que eu tenho a partir, tanto os axiomas eu posso usar assim nas arvorezinhas de construção como regras, mas os teoremas também, certo? Eu acabei de demonstrar, essa coisa toda foi chamado singleton. Então, se por acaso em algum momento eu tenho um azinho e eu quero construir esse cara aqui, eu posso citar meu teoreminha, certo? Então, introduzindo esse teorema, parece que agora estou ganhando uma demonstração de um passo só. Na verdade, isso significa o quê? Tudo isso. É a maneira que a gente usa teoremas e lemas numa demonstração. A gente não vai copiar e colar toda a demonstração para fazer isso cada vez que eu quero criar um singleton. A partir do teorema que eu demonstrei, eu posso usar agora singletons. Faz sentido? O construtor de singletons. Ok. E muito bem, Danilo está observando que, na verdade, eu posso ficar iterando esse singleton sempre. Então, eu posso pegar esse cara aqui e depois pegar o singleton desse cara aqui. E deve ser meio óbvio, pelo menos intuitivamente, que tenho já uma infinidade de caras, e não são os únicos caras que eu tenho, certo? Porque eu estou usando o singleton, na verdade, poderia usar o parser também, se eu pegar 2 que não são iguais. Se eu pegar esses 2, por exemplo, e formar o parser dele, qual conjunto eu vou construir? Vazio, que o singleton é vazio. Quem falou 0? Ok. E por aí vai, certo? Pergunta, ok. Então, acho que concordamos com Danilo que nosso mundo já virou garantidamente infinito. Uma pergunta assim, talvez meio boba. Quão infinito é garantidamente esse universo? Contável, certo? Por enquanto, certo? É contável no sentido de, olha, qualquer coisa que você está construindo... como falar? Os garantidos são aqueles que a gente pode construir, no final das contas a gente vai construir de uma maneira finita, a gente pode iterar isso várias vezes, então com certeza para qualquer N desafio teu que você está achando que não tem mais que N membros, eu consigo superar esse N, mas sim, por enquanto vai ser o mundo, pelo menos na maneira que estou falando, é quantos conjuntos podemos construir, é um processo finitário, então vai ser uma quantidade contável. Mas isso não importa nada nesse momento. Então vamos lá. Antes de chegar no separation, uma pergunta interessante que tem chances que é a pergunta do clicker, vou precisar ver, é se a gente percebe alguma limitação nos objetos, nos conjuntos que temos. Então, se eu parar aqui, por exemplo, eu estou considerando que, será que esse mundo de Zermelo até aqui serve para realmente um matemático que quer trabalhar na matemática e tudo mais, a gente pode perceber uns problemas barra limitações que tem os conjuntos que conseguimos criar. Eu quero ideias sobre isso. Pensem e levantem a mão. Eu só vou verificar se é o clicker mesmo para... certo, é o clicker mesmo. A pergunta é se eu consigo criar conjuntos com qualquer cardinalidade finita que eu quero. E a resposta é A, sim, B, não. Vamos voltar agora para o clicker e voltar para ver a resposta. Então, a afirmação é, eu consigo para qualquer desafio finito, certo? 30, eu consigo criar um conjunto com 30 membros. Vamos votar nisso, sim ou não? O A é sim e o B é não.
Carlos, Pedro, Mateus, Isaac, Caio, Ian, Gustavo, Maria, Danilo. Ok. Uma pessoa só acertou. A resposta é não, eu não consigo. Tenho uma grande limitação aqui. Eu só consigo conjuntos com 0, 1 ou 2 membros. É impossível, com os axiomas que eu tenho, criar qualquer conjunto de cardinalidade maior que 2. Faz sentido? Eu sei porque não bugou. Ok? No maior, como eu posso construir coisas? Ou pelo empty set, que é ok. Se o desafio é 0, eu vou usar o empty set. Ou pelo pair set. Só que o pair set, pela construção dele, no máximo tem 2 membros, é no mínimo 1. Certo? Então, você pode construir conjuntos muito complicados aqui. Você pode pegar, sei lá, o pair set desse, sei lá, você vai construir um cara como esse aqui, por exemplo. Ok? Mas quantos membros esse cara tem? Exceto se errei nas chaves, ele deve ter 2, certo? É esse e esse, por exemplo. Não importa como você vai iterar isso, a gente pode pensar que essa coisa tem uma certa profundidade, é uma arvorezinha aqui, ok? As arvorezinhas podem ter profundidade aqui, mas no final das contas você vai ter só, no máximo 2 membros. Ok. Estamos aqui então com como parece o mundo, tem uma infinidade de coisas até agora, mas no máximo 2 membros cada conjunto. Obviamente não é algo tão interessante. O próximo é o separation mesmo? Ok. Então o próximo, a gente tinha essa pegadinha no plicker anterior desse assunto, que é um esquema. Então por isso eu não vou falar que é o ZDF. Esse é o ZDF1, o ZDF2, o ZDF3, esse é o ZDF4 φ. E para qualquer proposição φ, eu tenho um novo ZDF4. Então, por isso eu tenho uma infinidade, na verdade, de axiomas aqui, porque essa é uma das limitações da FOL, certo? Se eu tivesse trabalhado numa maneira que me permite falar para todo φ, blá, blá, ok? Daria certo, isso poderia virar um axioma só. Mas estamos tradicionalmente na FOL, e isso significa que precisa uma infinidade de axiomas aqui. Então, isso é o que está dizendo o separation. E o separation no critical é a ideia maravilhosa de Zermelo para evitar o problema de Russell. E praticamente está falando para ti, olha, esse set builder que você ama tanto, tu não vai perder exatamente tudo isso. Eu vou apenas te obrigar pegar o conjunto de todos os x's já pertencentes em algum conjunto que você garantiu sua existência já, sei lá, W, tais que φ de x. Então, se você já conseguiu um Wzinho, ok? Para qualquer condição que você gosta, não tem problema, esse seria um filtro, vou chamar isso de filtro, para qualquer filtro que você quer, vamos dizer, esse é o teu W. Essa condição aqui, vamos dizer, separa o universo todo em 2 mundos, mas eu te permito solicitar o conjunto de todos os membrinhos do W, tais que satisfazem essa coisa. Ok? Faz sentido isso? Ok, então, vamos primeiramente escrever a formulazinha disso. O que eu preciso ter aqui, ele construiu também conjuntos, mas o que ele precisa receber para construir os conjuntos? Um conjunto W, certo? Poderia falar, ele precisa um φ também, um conjunto e um filtro, tecnicamente, isso que precisa, só que eu embutei a parte do filtro no ZDF4. Então, o ZDF4 φ, basta ele receber um conjunto, ele vai criar o subconjunto dele de todos os membros que satisfazem o φ. Como posso escrever isso? Para todo W, certo? Existe um... O quê? Tudo é conjunto. Então, é sempre só escolher um nome. Para todo W existe um S. Certo? Estou assumindo o princípio da propriedade. Existe um S e tal, o quê? Agora eu preciso descrever que o S deve ser essa coisa aqui. O que eu quero escrever, então, é isso.
que S é igual a esse conjunto. Como vou descrever isso? Para todo... Sim. Lá eu usei T ou X? X? Ok. Eu não gosto muito de usar o X por esse motivo, porque esses vão ser os habitantes gerais do meu universo, mas tudo bem. Existe um S tal que, para todo X, o X pertence no S. Se é somente sim, eu preciso descrever essa coisa. O quê? X pertence no W e... Sim. O X é um dos membros do W, então com certeza vou construir um subconjunto dele. E, o que mais? Φ de X. Ok? Sim. Uma que é mais tipo, como é que foi colocado aqui na Bíblia, Aham. é para cada fórmula φ de x. Esse é tipo, um daqueles abusos que a gente faz Sim, na sim, sim. introdução também, né? Tecnicamente isso seria para cada fórmula. Sim, é o abuso para confundir o φ com o φ de x, certo? Então, tecnicamente, não seria fórmula, isso seria um... Você pode pensar que isso seria algo de... Eu vou escrever objeto aqui para enfatizar que estamos num mundo que só tem um tipo de coisas. Objeto para próprio, certo? Esse seria... Se a gente pensar em tipos... Toda essa Bíblia está escrita antes, sem nenhuma preocupação com tipos e tudo mais, então tu nunca vai ver isso num contexto de teoria de conjuntos tradicional, certo? Seria uma fórmula onde tem uma variável livre. Essa seria a ideia. E a gente costuma falar isso φ de x. Isso significa que é uma φ que tem uma variável livre. Se tivesse duas, eu ia escrever φ de xy e tudo mais. Mas dentro daquele abuso que tu falou de confundir o f com f de x e tudo mais. Outra dúvida sobre o separation? Sim, um segundo. Sim, Gustavo. Do jeito que você descreveu aí o separation, parece muito que esse S vai ser único. Tem como garantir essa unicidade? Como tu acha? Ok, eu vou te devolver a tua própria pergunta. Se eu usar o separation para solicitar um certo S, qual seria a maneira de falar, ok, se usar o mesmo W com o ZF4 φ, o mesmo φ, claro, só vai retornar um conjunto. Qual seria essa aí? Solicita dois conjuntos e mostrar que eles são iguais para Sim, mas minha pergunta é um pouco com menos detalhes. A partir de qual conhecimento eu vou saber que ok, só tem um conjunto que satisfaz isso? A estacionalidade, certo? Olha qual S é esse. Esse S faz o quê? Ok, você vai me ajudar aqui. A letra S e a palavra S, porque eu não consigo ouvir abertos e fechados. Tem o mesmo som para vocês ou não? Não. Não? Ok. S é fechado, fechado? esse. Sim, sim. E isso então é aberto ou fechado? Aberto ou fechado? Ok. Então isso é aberto ou fechado? Isso é fechado ou fechado? É assim? Ok. Cuidado porque eu não vou pronunciar isso nunca. Ok. Então, existe esse bicho aqui, que o que ele faz para todo x, x pertence nele se somente se algo, certo? Então, a partir da estacionalidade, qualquer outro conjunto que também satisfaz isso é igual a esse, certo? Ok, posso apagar isso? Eu espero que entendamos no coração. Separation significa o quê? Set builder dessa versão. Cuidadosa. Só que o W você precisa garantir antes que é um conjunto. E muitas vezes que a gente quer construir um conjunto, a gente vai procurar brincar um pouco com isso. Vou deixar para vocês os trabalhinhos para brincar mais. Você quer construir um certo conjunto, ok? O trabalho acaba sendo várias vezes falar, ok, todos esses bichinhos que fazem parte do conjunto que quero construir, na verdade, pertencem a um conjunto maior que eu sei como construir. Aí basta agora, segunda parte do desafio, basta achar uma φ que vai cortar ele e vai deixar apenas esses caras que eu quero construir do meu conjunto. Então você tem duas partes que você precisa, umas vezes uma é mais fácil, outras vezes a outra. Primeiro desafio é achar um superconjunto da coisa que você quer definir,
E a segunda parte seria achar uma condição que separa realmente aqueles que você quer considerar como conjuntinho do resto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Alguma outra dúvida? Sim. Um segundo, a gente ganhou aqui mais uma coisa, certo? A gente ganhou o... Espero que dá para entender qual é a coisa que vai nos buracos. Todos esses buracos aqui são... Sim, objetos. E essa coisa aqui vai acabar sendo um φ de x. Talvez faz sentido escrever φ de x aqui, não tenho certeza. Porque a ideia é que para todo φ eu tenho um desses. Certo? Não um φ fixo. Sim, Carlos. Nesse ponto, a gente pode ter um conjunto universo já? Está falando de um conjunto que vai ter todos os conjuntos nele? Não, um segundo. Esse é o meu universo. Eu não tenho o direito de falar que esse é um conjunto, certo? Porque ele não está aqui dentro. Talvez ele está, talvez não sei. Mas por enquanto não está lá. Mas como eu poderia criar isso? Não sei. Pois é. Ainda não. Agora precisamos pensar algo. Ok, beleza que o Melo falou, olha, aqui essa versão de separation resolve o problema de Russell, mas alguém vai falar, não, eu vou fazer a mesma ideia do Russell aqui com esse separation, por que não? Então, como poderia imitar o Russell aqui? Vamos dizer que eu tenho um certo conjunto A, certo? E eu quero considerar o que é? O conjunto de todos os x no A, tais que o x não pertence no x. Eu estou imitando a ideia de Russell, certo? De Russell era o quê? Não tinha essa parte, praticamente. Não pertence, certo? Não... Ficou feio. Ok. Todos os x do A que não pertencem nele mesmo. Okay? Não são... Não lembro, eram tranquilos, bizarros, não lembro o nome. Então, eu quero considerar esse conjunto. Já é dado um certo conjunto A, então posso usar isso a partir do ZF4 e tudo mais. Vamos dar um nome para ele. Vou chamar ele de R. Vamos tentar ver, reproduzir o paradoxo de Russell. Porque a ideia é que, o meu ponto aqui é que eu vou ter que o R pertence no R, se e somente se o R não pertence no R, que eu estou resumindo o paradoxo de Russell. Se eu conseguir isso realmente, significa que isso não resolveu nada, né? Qual é o problema aqui? Você não tem que R pertence a... Um segundo, vamos separar essas duas coisas. Então, vamos lá. Caso R pertence no R e caso R não pertence no R. Ok? Tentem achar tentem fazer uns passinhos tanto aqui quanto aqui para ver se conseguem explodir algum mundo ou tudo. Vou dar só 2 minutos. Alguma ideia? Dá pra andar até um certo. Andar, estou dizendo andar no jeito que a gente andou com o Russell? Então temos problema, certo? Porque se... Ué, não, tipo, dá pra andar até chegar um momento que
Não dá para andar mais. Ah, ok, certo. Como é andar aqui? Logo R pertence a A e R não pertence a R. Logo R pertence ao A e... R não pertence a R. Ok. Contradição. Como? Contradição. Peraí, qual a briga aqui? Por que é isso? Ah, é verdade. Tá. Estamos só set builder cuidadoso, certo? Logo, antes do boom, eu posso pegar a parte esquerda disso, certo? E agora é boom, ok? Porque eu estou nesse caso, explodi o mundo. E aqui? Vamos lá? Eu separei em casos. Mais 2 casos. Qual seria esse logo então? R não pertence a A ou R pertence a R. Muito bem. Logo, o R não pertence ao A. Como pode ser que esse R não pertence aqui? Duas possibilidades. Ou sequer pertence no A, então não estamos considerando, ou pertence ao A, mas não satisfaz esse critério. Então, logo, ou o R não pertence ao A, certo? Ou o R pertence ao A e cuidado, nunca escrevem disjunção e conjunção sem parêntese, nunca, mesmo se existe convenção na linguagem que você está usando, ninguém merece ver isso. R está no A e ele não faz isso, certo? E R pertence a R. Ok. Ok, agora? Sim. Caso Mas consigo. R não pertence ao A. Vai ser. Caso R pertence ao A e R em R. O que alguém falou? Carlos falou o quê? Boom, qual? Os dois? Não, só do direito. Oi, como? Tem R pertence a R. Logo, o R pertence ao R. E já temos boom a partir disso. Aqui o boom era esse a partir disso. Ok. E esse? Como vamos explodir esse cara aqui? Acabou de compilar. Como é? Acabou de compilar. Compilar? Não acabou de compilar. Peraí, por que não acabou de compilar? Um segundo. O que a gente fez aqui? Começamos com essa informação, a gente abriu certos casos, a gente eliminou todos. Não tem nada estranho aqui, hein? Isso significa, já que eliminamos esses casos, o resto, significa que, na verdade, esse podemos inferir a partir do início. Faz sentido isso? Eu tenho uma coisinha, existem certos casos e eu consegui eliminar todos, exceto um. Isso só significa que posso inferir isso a partir disso. Nada estranho aqui. Ou seja, na verdade, o paradoxo de Russell, um segundo, vira teorema. E isso é muito legal quando um paradoxo vira teorema. E é extremamente útil. Várias vezes a gente precisou, por exemplo, formando a disjunção, a união disjunta, a gente falou que precisamos de dois bichinhos que não estão dentro disso lá. Ou às vezes a gente fala, temos um conjunto, pega um cara fora desse conjunto. Onde que eu vou achar esse cara fora desse conjunto? Teorema de Russell, que antigamente era paradoxo, agora virou teorema. Por quê? Porque ele fala, olha, peraí, dado um A, eu garanto um certo objeto, que o que eu sei sobre esse objeto? Ele não pertence no A. Então, a partir deste teoreminha aqui, podemos definir um operador que eu vou chamar de Rzinho negrito para lembrar de Russell, onde pega um conjunto, retorna um conjunto com a garantia que o R de A não pertence ao A. E isso seria um desafio muito, eu prometo para vocês, um desafio muito difícil se falar como exercício para vocês agora, não agora que a gente viu isso certo, mas falar, ok, você está aqui, demonstre que para cada conjunto existe um objeto fora dele. É um desafio muito, muito pesado para pensar, para demonstrar. Mas aqui é a demonstração, bem simples, ok? Pelo menos para entender, é bem simples. Agora, se teu objetivo é, desde o início, construir um operador
que para cada conjunto retorna realmente um conjunto fora dele, é muito difícil pensar nisso. Sim, vamos lá, tem várias... já que tem duas mãos na tela, espera aí. Carlos, sim. Porque você está naquele caso ali, aí você não conseguiu fazer mais nada depois, você assumiu que a demonstração acabou. Peraí, Esse caso aí. peraí, é a mesma briga? Sim? Não, mas espera aí, um segundo. Qual o problema aqui? Se eu quero demonstrar, sei lá, tem uma hipótese H, certo? Eu quero concluir algo. Ok? Se eu, a partir da hipótese blá blá, separar certos casos, onde um dos casos é o C. Não basta eliminar todos os outros casos para conseguir o C? Qual era o alvo nesse aqui, então? Ok, tá. Aqui eu tentei imitar o processo que a gente fez no Russell, certo? Para ver por que não vamos conseguir explodir o mundo. A gente conseguiu explodir não o mundo, mas vários casos, ok? E o único caso que sobreviveu é esse. Agora, se você quer ver isso como teorema, então, qual seria esse teorema mesmo? O teorema existe um rzinho, certo? Uma função de conjuntos para conjuntos, um operador. Ou poderia escrever assim, para todo conjunto A, existe um R, tal que o R não pertence no A. Esse é o teorema que a gente demonstrou aqui. Ok? Que estou enfatizando, é muito difícil... Mas não percebe que isso demonstra isso mesmo? Não, agora sim. Agora sim, ok. Ok. É difícil. E é um desafio que parece... Faria sentido ver o que ele vai retornar se a gente aplicar isso em conjuntos que conhecemos. Tipo, ok, a gente definiu um certo operador, certo? Aplicável em qualquer conjunto. Ok, se eu tentar aplicar esse Rzinho, sei lá, num conjunto que conheço, nos naturais, quem ele vai me dar? Porque a ideia é que eu estou procurando um objeto garantidamente fora do conjunto dos naturais. Por quê? Porque quero introduzir ele, sei lá, como um infinito no meu conjunto para criar uma nova ordem dos naturais, ou sei lá, por qualquer motivo. Quero botar um bottom lá para tratar o tipo de nuts de Haskell, sei lá, qualquer motivo que eu tenho, eu preciso de um cara garantidamente fora dos naturais. E supostamente a gente demonstrou que temos um operador de Russell que fornece coisas fora. Você pega um conjunto, ele garanta, então, pega qualquer bichinho aqui, ele garanta um certo bichinho que ele não está dentro dele. A pergunta é, quem ele vai retornar? Sim, esse vai acabar sendo para os naturais. Se vocês tentar para todos os conjuntos que a gente conhece até agora, quem ele vai retornar o próprio conjunto. Então, alguém poderia falar, peraí, para que todo esse trabalho aqui é não simplesmente falar que o RDA é o A? O RDA não é o A, certo? O RDA é... Qual é o RDA? O RDA é esse cara aqui, pronto. O Rzinho aplicado não vai retornar esse conjunto. Se vocês tentarem demonstrar isso, não sei se alguém vai fazer isso, se vocês tentarem redefinir isso, supostamente para demonstrar o mesmo teorema, outra ideia. O próprio A. Certo? Vocês vão perceber que não vão conseguir demonstrar que ele tem essa propriedade. Então, realmente, não é um teorema nesse momento, não é um teorema que para todo x, o x não pertence no x. Isso não é demonstrável. Nem é demonstrável que existe um x que tenha essa propriedade. Mas com o teorema de Russell não precisamos se preocupar com nada disso. Temos um operador que ele garanta um objeto fora do conjunto. Agora, se essa coisa vai acabar retornando a própria entrada dele ou outro objeto, se a única coisa que eu preciso é um objeto fora dele, eu já posso usar. Alguma dúvida? Não. Ok. Próxima coisa que eu quero definir aqui seria a união. Não união, desculpa, a interseção. Não, na verdade não, preciso mais um axioma. O próximo axioma seria o union set. Pergunta antes de chegar lá. Qual é? Power set, ok. E depois o union set? Ok. Ok. Mas antes de chegar no power set, esqueci o que eu queria falar. Sim, com a adição desse axioma, eu consigo algum conjunto que não consegui antes?
Até agora, por exemplo, assim que eu introduzi o pairs, mudou completamente a situação. Agora eu consegui o separation. Tem algum conjunto que eu não conseguia construir antes e agora consigo? Ideias? Vamos chutar, fingir que aplica. Quem acha que eu consigo? Algo novo que eu não consegui antes. 1, 2. Quem acha que eu não consigo? Porque não vai ser o complemento. 1, 2, 3. 2 contra 3, ok. Alguém tem alguma assim, intuitiva argumentação sobre por que eu não consigo ou por que eu consigo? Tem uma de não consigo e tem uma de consigo. Qual você conseguiria? Eu acho que talvez daria para aumentar esse tamanho do conjunto. Conseguir um conjunto com mais de 2 elementos agora. Qual briga sobre essa? Alguém tem uma briga com isso? Quem tem? Eu vejo isso como um filtro. Como que o filtro vai aumentar? Pois é, o separation do conjunto que ele está sendo aplicado vai retornar, no pior dos casos, no melhor, depende do ponto de vista, o próprio conjunto, se todo mundo passar do filtro. Mas não tem como criar, o separation não tem como retornar um conjunto que vai ser maior. Faz sentido isso? Mas isso não responde à pergunta inicial, que seria se eu realmente consigo ou não. Qual seria uma defesa de não consigo? Ian? Você ia filtrar tipo, os conjuntos que você já tinha antes, então os conjuntos que sobraram você já tinha antes, então você poderia construir usando pairs já. A chave é que tudo que eu construí aqui, ou o empty set, nesse caso, se eu dar o empty set para o separation, o que eu vou ganhar? É o empty set, não importa qual filtro, certo? Se eu dar o empty set para ele, ele vai dar o empty set, não importa qual do separation vou usar. E o pair set, ele vai criar um conjunto com, ou vai ser assim, e vai ter o A aqui, ou vai ser assim, certo? Mas pelo... Como é? Isso já podia criar antes. Sim, pelo fato que eu utilizei o pair set para tal conjunto, significa que eu já tinha o A. E aqui significa que eu já tinha o A e o B. Então, se ele filtrar todo mundo aqui, significa que ele retornou o vazio, já poderia pegar. E se aqui ele filtrar um dos dois e ficar apenas com o outro, eu poderia só aplicar o singleton nessa coisa que eu já tenho para garantir isso. Então, o separation, nesse momento, não fornece novas construções para mim. Faz sentido? Sim, Danilo. Porque, tipo, o coração estava concordando com o Isaac. Eu estava pensando meio... Que vai construir algo maior. Tipo, eu estava com a cabeça, sei lá, no teorema de Cantor, que você fazia de maneira recursiva. Tipo, eu pegaria todo mundo, faria a união de todo mundo, aí eu pegaria uma união grande, aí aplicaria isso daí para tentar um cara que esteja fora da união grande de todo mundo. Pera, tu tá falando esse cara aqui? Ou não? Tu falou cantor, tu quis dizer Russell ou era cantor mesmo? Não, é porque, tipo, seria o pensamento do teorema de Cantor, que a gente pega o conjunto e faz de maneira recursiva. Um segundo, só para esclarecer algo. Cantor está trabalhando antes dos vermelhos, certo? Por isso também a gente chama essa parte de teoria quando a gente não tem estabelecido axiomas para enfatizar que não temos ingênua, naive. Agora temos essas coisas. O separation, não sei se isso vai responder na tua briga, você vai dizer, como funciona o separation? Primeiramente, você precisa ter um conjunto para dar para ele. Aqui é o conjunto que você dá para ele, esse é o W. E o que ele vai retornar para ti? E você agora também invoca o separation como certo fim. Agora, um certo fim talvez vai cortar assim e vai retornar todo o W. Outro talvez vai cortar assim e vai retornar apenas essa parte. Outro talvez vai cortar assim, vai retornar o vazio. De qualquer forma, não importa como que o φ vai cortar o universo todo, porque o φ corta, separa todo o universo, certo? Aqueles que satisfazem e aqueles que não satisfazem. Em qualquer maneira que vai cortar, o conjunto que vai ser fornecido pelo separation vai ser, no máximo, todo W, no mínimo o vazio, e intermediárias as coisas. Faz sentido? Você está usando isso, e espero que essa coisa é óbvia que é um subconjunto W. Não poderia ser um superconjunto dele. Nem um conjunto novo, sei lá o quê. Então, satisfeitas essas brigas sobre
Essa parte? Sim, ok. Vamos lá no próximo axioma, que seria o power set. Um detalhe, a gente não vai ver outras teorias dos conjuntos, a gente vai só brincar com Zermelo-Fraenkel, mas alguém poderia falar que, olha, em vez de restringir essa parte do power set, talvez faria sentido restringir o que eu posso escrever no filtro, por exemplo. É uma outra abordagem que, como falei, não vamos discutir, mas existem várias maneiras de realmente fugir disso. Estou explicando aqui apenas, mostrando aqui apenas a resolução mais popular e primeira que foi realmente aceita facilmente. Sim. Era isso que eu ia perguntar, tipo, uma possível liga poderia ser, eu acho que é a lógica que a gente está usando para o predicado que está permitindo esse tipo de contradição. Então, nesse caso, você ia numa abordagem que talvez ia falar, peraí, não posso pegar essa coisa, só que o filtro precisa tomar cuidado. Não vou permitir qualquer predicado lá para botar e construir um conjunto. Sim, isso seria uma outra abordagem. Existem várias abordagens, tanto de fundamentos quanto de fundamentos baseados em algum tipo de teoria dos conjuntos, alguma versão de teoria dos conjuntos. A gente está vendo só uma aqui, que acontece que é a mais popular. E a mais fácil, a primeira para ser aceita. Adicionando C, na verdade, esse choice que eu falei, seria muito desonesto falar que foi muito facilmente aceita. Criou muita polêmica esse axioma aqui, de Zermelo, que foi da original lista de Zermelo. Umas acusações contra ele foram completamente injustas. Outras que têm a ver com a parte construtiva fazem sentido a gente ficar com um pé para trás sobre esse axioma. Mas estou falando que muitas serão injustas porque muitos matemáticos que estavam falando, olha, essa coisa, conseguem demonstrar coisas estranhas, não deveria ser axioma, olhando nos teoremas que eles mesmos tinham demonstrado, eles estavam usando o axioma de escolha o tempo todo, sem talvez perceber que estão usando, mas era necessário para os teoremas que estavam usando. Então, nesse sentido, existia uma hipocrisia muito grande, só que não, como falar, não, talvez é errado falar hipocrisia, porque hipocrisia significa que você sabe disso também. Mas era mais caso de, eu estou falando que essa coisa é errada e eu não percebo que eu estou fazendo essa coisa no meu trabalho todo dia. Okay? Nesse sentido seria injusto as acusações sobre o choice. Ainda não temos nada de choice. Vamos voltar rapidinho no power set. O power set vai garantir o quê? O power set vai me dar essa coisinha aqui. Certo? O power set de como vou escrever o... ok. Antes de escrever o power set, seria legal introduzir um conceito de subconjunto, certo? Mas se a gente já fez isso, eu não quero fazer agora. O que significa subconjunto de B? Blá, blá, blá. Ok? E o que significa subconjunto próprio? Blá, blá, blá. O que significa não subconjunto? Que é não subconjunto. Todas essas coisas não tem nada novo aqui nesse contexto de teoria de conjuntos axiomática. O que significa... aqui, vamos lá. O que significa subconjunto B? Não? Implica. Cuidado aí. Ok? Pronto. Ok. Isso não tem nada a ver. Isso é a mesma coisa que a gente tem já visto. Então, como posso escrever? Isso significa o quê? Que mesmo que eu falei que, na verdade, na minha lógica aqui, eu tenho certos símbolos, eu não tinha, por exemplo, as chaves, nessas coisas todas que estou introduzindo aqui, estou ganhando uns verbos também. Então, meus verbos primitivos serão apenas esses dois. Ok? Agora, eu tenho verbos definidos também, não primitivos. Por exemplo, eu tenho subconjunto, eu tenho... não sei onde eu poderia escrever os verbos. Eu tenho o singleton, eu tenho o subconjunto. O que mais eu tenho? Eu tenho o subconjunto próprio. Eu tenho, sei lá, o não subconjunto. Ok? Todos esses verbos são definidos em termos das coisas primitivas. Então, como vou escrever o axioma de power set? Para todo, sei lá, esse lá, é por isso que você falou A. Eu costumo botar A. Para todo A, existe um conjunto, posso usar P aqui para lembrar do power set. Existe um P, tal o quê?
Pois é, aqui eu quero falar quem é esse P, determinar esse P. Então, para todo X, o X pertence no P, se é somente sim. Agora presta pensar. Isso é um padrão, certo? Até quase... Essa coisa está repetida várias vezes. O X pertence ao P, então quem é? Hã? De quem? Sim, pronto. Quero dizer que SP, na verdade, é a coleção de todos os subconjuntos de A. Okay. Eu... Talvez valha a pena dizer um aviso aqui sobre o que a gente entende como subconjunto e o que o mundo entende como subconjunto. Para separar as duas noções, poderia falar subcoleção, é o que a gente entende no coração, que significa subconjunto. Tem uma certa coleção de coisas, vou pegar umas delas, essa é uma subcoleção. Esse seria o subconjunto no sentido intuitivo. No sentido formal, significa apenas isso. E cuidado, porque eu sei que a gente está pensando em conjuntos todo esse tempo, eu sei que quando você está vendo esse símbolo, vocês pensam em pertence, numa certa coleção, numa certa sacola, sei lá o que vocês pensam, mas essas coisas são primitivas. Essa coisa é primitiva. Então, tecnicamente, pode ser, agora vou dar um exemplo meu bobo, pode ser que você tem algo que você está chamando ABC, no teu mundo, ok? E pode ser que no teu mundo não existe um representante, vamos dizer, de o que você queria ser o AB. Então, nesse sentido, mas os outros existem. E nesse sentido, o power set desse cara ia faltar certas subcoleções. Se isso ficou meio viajado ou confuso, se preocupem não. Mas a ideia, o que eu quero enfatizar aqui é que, sim, todas as nossas intuições, como a gente vai escolher os axiomas e como a gente vai pensar, estamos pensando nisso como pertence. Estamos pensando nos objetos como representantes de coleções. No mesmo sentido que Euclides, da Grécia Antiga, quando ele estava falando linha, ele estava pensando em coisas como essas. E quando ele estava falando pontos, ele estava pensando em coisas como essas. Mas, para Euclides, essas coisas são primitivas. E a gente, para demonstrar a independência de axiomas e para criar outras geometrias também, a gente precisa relacionar, ok, espera mas se eu pensar que linha, na verdade, é essa coisa, e ponto é essa coisa, o que acontece agora? Por que eu sou permitido fazer isso? Porque essas são noções primitivas. Não existe definição de ponto nem de linha. Euclides escreveu lá uma bobagemzinha lá, eu acho que ele era ciente que isso não vai ter definição mesmo, mas matemática, definição não tem. A gente pega certas noções primitivas e certas proposições primitivas, que chamamos de axiomas, as proposições primitivas, e a gente construa coisas em cima delas. As noções primitivas da geometria euclidiana são o ponto e a linha, e os verbos primitivos, os predicados primitivos, é que um certo ponto está em cima de uma linha, sei lá como é. Como o verbo mesmo em português para isso? Um ponto está, tem algum verbo? Está mesmo? Um ponto está na linha tal? E uma linha faz o quê? Sei lá, passa pelo ponto, é isso? Ok. E a partir das noções primitivas a gente define outras coisas, mas não tem como definir tudo. Quem perguntou, uma criancinha entrou no jogo, né? E o que significa, você nunca consegue ganhar essa coisa para chegar a algo. Um belo momento, que eu estou falando aqui sobre os conjuntos, é que o que significa subgrupo normal, blá, blá, blá. Um belo momento você vai me cobrar, e o que significa pertence? Ou o que significa conjunto? Eu vou falar, ok, isso é primitivo. Isso significa que tem várias interpretações. Essa era a ideia de modelos. Então, o que vai acontecer se, por exemplo, eu interpretar o ponto para significar tal coisa e a linha para significar tal coisa? Será que os axiomas de Euclides são válidos? Sim, eu tenho um novo modelo para a teoria de geometria euclidiana. Ou posso apagar um axioma lá e ver outros modelos para demonstrar a independência. É assim realmente que a gente demonstra a independência. Era um problema grande o quinto postulado de Euclides. A galera pensava que poderia demonstrar isso. E foi uma primeira famosa demonstração de não demonstrabilidade de algo. Mas como fazemos isso? Procuramos dar novos significados aos primitivos para achar um mundo onde é compatível com todo o resto, e essa coisa que a gente pensou que a gente ia conseguir demonstrar não é válida no nosso mundo. A gente fez isso um pouco em FMC1. E talvez aqui também, não lembro.
Mas, enfim, voltando aqui, depois dessa parêntese, só para enfatizar que essas coisas são primitivas, e quando eu falo subconjunto aqui, não necessariamente significa subcoleção. Talvez estou num modelo onde os objetos sequer têm realmente membros. Vocês podem pensar que para criar um mundinho para brincar, você tem os objetos do mundo e você pode botar uma setinha, por exemplo, para mostrar quais são os membros desse cara. Então, isso significaria, eu tenho o A e o B, aqui tenho o A e B, por exemplo. Então, se você ver isso, você pode pensar, ok, talvez essa coisa consiga satisfazer meus axiomas. Se eu ficar nesse exemplo aqui, esse não é o modelo dos axiomas. Qual lei estou violando já, obviamente? Já sei, na verdade, aqui, deveria ter uma infinidade de coisas, meu mundo só tem 3. Então aqui está faltando, por exemplo, o singleton A. Sobre o vazio, posso violar algo aqui? Eu tenho um problema aqui. Qual é o problema? Quem consegue perceber? Não? Estamos bem. Ok. O problema aqui é que os dois parecem vazios, certo? Porque eu estou mostrando quais são os membros. Quais são os membros de A? Ninguém. Quais são os membros de B? Ninguém. Ah, então eles é o mesmo objeto, certo? Mas eu botei eles que vão ser distintos. Enfim, fecha essa parêntese. Isso é mais para quem quer se preocupar a procurar mundos de Zermelo, modelos da teoria dos conjuntos. Pronto, voltamos aqui. O power set seria isso. E agora a pergunta é... Sim, briga, fale. Tá muito ruim esse negócio de não poder ter mais só poder ter 2, porque quando a gente introduz o power set agora, eu queria que o power set daquele conjunto tivesse 4 elementos. E vai, então a partir do power set agora, a gente vai ganhar mais quantidades, mais tamanhos. Até agora nosso mundo tinha tamanhos 0, 1 e 2. A partir do power set, então, a gente vai garantir que tem tamanhos maiores, vamos dizer, certo? Eu consigo construir conjuntos com... vamos lá, posso aplicar o power set, por exemplo, nesse cara aqui. Certo? Quem vou ganhar aqui? Vai falar para mim que existe um certo conjunto P, tal que algo pertence no P se somente se é subconjunto dele. Aqui, quando subconjuntos eu posso contar nele? 4. Eu acho que tua dúvida tem a ver com a parêntese que eu abri? Já vou me arrepender que eu abri essa parêntese. Tem a ver com isso ou não? Não? Então, se a gente esquecer essa parêntese, concordamos que se eu aplicar o power set nesse conjuntinho aqui, eu vou conseguir um conjunto com quantos membros? Sim, falei 4, né? Não, enfim, tem 4 membrinhos aqui. Então, a partir disso, eu tenho novas quantidades. E agora, a pergunta é a mesma. Será que eu consigo criar, isso seria outro clicker, mas não é. Será que eu consigo criar conjunto para qualquer desafio finito? Então, se chegar um cara lá e falar, ok, 15, construa um conjunto com tamanho 15. Exatamente 15? Sim. Não pelo menos 15, 15. Quem acha que dá? Ninguém acha que dá. Quem acha que não dá? Então, Maria, sem dúvida, 2 acham que não dá. Para aqueles que acham que não dá, seria legal dar um desafio de um número que acham que não daria certo eu conseguir. Como é? Algum menor ou não? 3, ok. É uma coisa popular. Eu consigo com 3. Aceito o desafio. Eu boto o desafio para vocês, na verdade. Agora, até para vocês que votaram que não tem como fazer, eu já estou afirmando, tem como fazer. Construam, então, eu preciso para agora, 1 minuto só, um conjunto com 3 membros. Exatamente 3 membros. Não pelo menos 3, 3. Já tem uma... não? Tá. Vou dar 1 minuto. Pensem nisso para construir um conjunto com 3 membros. Esquecendo essa parêntese que eu abri aqui, que como falei, já me arrependi. Vamos apagar e vamos editar lá os vídeos também, para ficar oculto. Já construiu com 3? Tu acha que... Então, vou dar mais 30 segundos. Construção aqui sempre significa uma arvorezinha, certo? Praticamente. Uma arvorezinha onde você começa com coisas que você vai construir.
E aplicando tanto os axiomas e os teoremas que temos. Quem vai construir um conjunto com 3 membros? Gustavo, tu fez? Não. Carlos, Esse é um conjunto desse aí que não é vazio. como você vai construir isso? Com ZF4. isso. Então, você vai aplicar o ZF4 nesse conjunto. Você precisa falar mais um detalhe. Qual é esse detalhe? Qualquer cara aí que não é o conjunto vazio. Qual seria o φ, então? Você precisa definir a φ. O φ de x é quem? X diferente de vazio. Muito bem. Ok? Se eu aplicar esse filtro, eu vou construir esse cara que eu sei quais são os membros dele. O primeiro é o vazio, certo? Esse vai deixar esse cara fora e vai construir esse conjuntinho aqui. Quantos membros ele tem? 3, ok? Agora, por que eu falei 15? Seria só aplicar o Power Centenary de novo e excluir o vazio também. E se tem um número que não é mais estranho, daria um pouco mais trabalho. Eu poderia sempre falar o x é diferente do zero e o x é diferente daquele, blá, blá, blá. Criar aqui, já que eu posso... As minhas fórmulas que eu vou escrever aqui tem uma restrição, não pode ser fórmula infinita. Mas se quero satisfazer apagar 500 milhões, eu posso escrever uma fórmula grande, falando que x não isso, não aquilo, blá, blá, blá. Eu eliminei e fiquei com o número que eu quero. Ok. Próximo axioma, rapidinho, seria o union set. Então ganhamos aqui o power set. Vamos lá. Até agora, espero que é meio natural aceitar essas coisas. Tipo, você chegar para um matemático que estava trabalhando lá, chegar como o Zermelo chegou, e falar, olha, vamos aceitar essas coisas como princípios sobre o mundo matemático que a gente trabalha desde sempre. Excepcionalidade, existe um conjunto vazio. Se eu tenho duas coisas, posso botar elas num conjunto, ninguém vai negar isso. Separation, ok? Isso até é uma maneira mais cuidadosa do que já foi erroneamente aceito pela comunidade lá, até o Russell perceber isso. Para cada conjunto, eu quero coletar todos os subconjuntos dele, ok? E o union set seria a união grande. Então, a ideia seria para qualquer conjunto, eu quero um conjunto que seria a união dos seus membros. E como posso escrever isso? E também faz sentido aceitar isso bem tranquilamente. E como seria a fórmula dessa coisinha? Para todo A, certo? O que eu quero dizer aqui, para todo A, existe um U, tal que U é a união do A, certo? Isso que eu quero dizer. E como vou dizer isso? Porque não posso escrever isso, certo? E a partir disso eu vou ganhar a união grande. Vamos lá? Para todo X. Não sei se você está olhando a palavra de Zermelo falando isso ou não, mas espero que vocês entendem isso sem olhar em nada. Para todo X, o que acontece? O U, certo? Que estou pensando como união, sim, somente sim. Existe o que tu falou? V. Ok. Não gostei. Existe um M, ok? Membro do A, ok? Existe um M, tá o quê? Sim, o M é um membro do A, certo? E o X pertence ao M. Ok? Faz sentido isso? Ok. E a partir disso, então, eu ganho a união. Agora, o primeiro desafio seria, vamos tentar definir a união binária. Essa união é uma área grande. Construam, então. Teorema, no caso, vou adicionar um teorema aqui, certo? Eu não sei onde estou escrevendo os teoremas. Eu tinha já o Singleton, temos o Russell. Próximo teorema seria... a gente já tem o Singleton. O Singleton nos forneceu... não o Singleton que nos forneceu esse predicado, certo? O Singleton nos forneceu esse operador, praticamente. E agora vamos adicionar um teoreminha que seria o union binária, certo? Que vai fornecer para mim isso. Sim. Essa coisa toda? Olha, essa parte aqui, para você que já conhece a união grande, significa apenas que
O U é a união grande do A. Eu não poderia escrever isso, porque isso não está no meu vocabulário ainda. A ideia é que esse axioma, que garanta que para todo A posso formar a união grande dele, me permite adicionar esse símbolo aqui agora na minha lista. Mas toda essa coisa aqui, que parece complicada, é exatamente isso. Vamos ler, vamos ver. Esse U faz o quê? Para qualquer X do mundo, quando é que ele pertence no U? Exatamente se ele pertence, se existe um membrinho do conjunto A, que ele pertence nele. Que é exatamente a união grande, certo? Ok. Eu esqueci que... Certo. União binária. Qual seria... Então, vamos elaborar também a ideia. Qual seria o enunciado aqui? O que eu quero mostrar? Para tudo Azinho, Aham. Bezinho, Para tudo A, B, então, ok? existe. E um muzinho, ok? Sim, a ideia aqui seria o quê? Que o U é o A união B, ok? Por palavras de rua que eu falar, existe a união deles, a união binária deles. Existe um tal o quê? Para todo X. X pertence a U, são X, Aham. pertence a A, X pertence a A. Oh, ok, muito bem. X pertence ao B. Ok, pronto. Então, esse é o teorema para demonstrar. Se eu demonstrar esse teorema, eu ganho esse cara aqui. Professor, Sim. poderia substituir isso daí pelo X pertence a A ou X pertence a B pelo A dupla, assim? A tupla? Qual a tupla? Então o conjunto formado por X pertence a A. Aqui está falando X pertence... Isso? Poderia, sim. Por quê? Porque eu já tenho esse operador aqui. Se pensar o que significa isso, significa exatamente isso. Eu poderia fazer isso. Não sei se ficaria mais claro, acho que isso fica mais claro. Significa que x igual a A ou x igual a Sim, desculpa. Sim, obrigado. Então não, certo? Se fosse aqui x igual a ou x igual a b, obrigado. Vou tomar mais café agora. Castigo. Se fosse assim, eu poderia substituir isso por x pertence no A, B. Mas aqui está dizendo que x é um membro do A ou x é um membro do B. Certo? Então não seria a mesma coisa. Obrigado. E alguém demonstrou enquanto eu vou tomar o café? Quero ver árvore. Podemos falar, todas essas demonstrações, podemos falar pelo, sei lá, empty set, eu vou pegar o vazio, pelo pair set nesse conjunto, vou construir tal conjunto, e depois vou aplicar o separation com tal filtro, tal conjunto, eu vou ganhar tal coisa. A árvore é mais sucinta, certo? Se você comunicar com uma pessoa que sabe ler árvores, a árvore é realmente o que você está descrevendo com as palavras. Então, se a gente consegue escrever uma arvorezinha, está tranquilo. E nos nodes, certo, das árvores que temos todas as proposições que a gente... Desculpa, nas linhas, os rótulos das linhas, como falei, são tanto axiomas quanto os teoremas que a gente já demonstrou. Então, alguém escreveu alguma árvore para conseguir o A união B? Tem duas mãos só. Não, vou esperar tentar um pouco mais. Então, um segundo. As árvores, galera, aqui, esquecem esse desafio um segundo. Todas essas árvores que a gente está construindo aqui, quero demonstrar essa coisa, certo? Minha árvore, então, se olhar ela de longe, ela vai ter certas folhas que a gente chama abertas, não vão ser fechadas assim com uma linha por cima. As únicas folhas que têm o direito de ser abertas aqui seriam quais? O A e B, certo? Você vai pegar, o A... Eu vou usar, sei lá, talvez vou pegar o singleton dele, vou chegar no AA. Eu posso reutilizar o A, talvez vou pegar aqui o pair set, vou chegar no A assim. Talvez eu vou pegar, sei lá, aqui o union. Aqui vou chegar então na união desse cara. Agora, junto com o B aqui, vou pegar o pair set para chegar nesse cara aqui. Agora, junto, sei lá, de novo com o B, blá blá. Se olhar de longe, quais são as únicas que fazem sentido ser abertas? O A e o B. Por quê? Porque eu quero falar, dado o A e B, eu preciso construir algo. Então, eu tenho o direito aqui de ter folhas A e B. Não poderia falar aqui um C. Não faz sentido nenhum. Okay? Porque o que eu recebo
como hipótese, é que eu já tenho um certo conjunto A e um certo conjunto B. Se esse C ficar aqui solto, quem é C? Ok? E por enquanto, as únicas que podem realmente fechar assim seriam o empty set, certo? O empty set não é folha aberta, é fechada a partir do próprio empty set aqui. Que já fala para ti que, olha, sem nenhuma coisa, por que sem nenhuma coisa? Até agora, foi o único axioma que temos que começa com existencial. Não está falando para todos esses, tipo, se você me dar essas coisas, eu garanto algo. Ele do nada garanta algo. Do nada, já garanta algo. Ok. E agora, depois dessa coisa toda, bora ver se a gente consegue garantir a uniãozinha. Alguém tem uma árvore? Tem duas árvores aqui. Isaac, não mais ou menos? Sim. Como é? Queria ajuda para continuar na árvore. Iniciar B. Iniciar A. Inicia A, B. Ok, então você está falando que tem um A aqui no mesmo nível quando você quer o B. Mesmo nível. No mesmo nível aqui. Então, se eu pegar o A e o B, o que tu vai usar aqui? Eu vou fazer o pair set. Muito bem. Se eu usar o person, então, nesses caras, já estou num passo legal. Eu garanto esse carinha aqui, certo? Sim? E agora? Eu queria pegar a união grande desse conjunto. Qual é o teu problema? Porque não me parece que tu precisa de ajuda. Mas fez isso deu certo. Como é? União grande desse conjunto. Isso vai dar essa coisa aqui, certo? E acabou. Não era esse conjunto que eu queria construir? Mas aí para fechar. O que falta? Qual conjunto é esse? Se um cara pertence aqui, se somente se existe um cara dentro desse que ele pertence nele. Certo? E exatamente o que está dizendo aqui. Vai pertencer na união. Está perguntando por que essa coisa é isso? É isso? Tá faltando decoração. Qual o problema disso? Não, eu sei que é isso aí, mas para fechar os detalhes. Preciso de ajuda para entender o que preciso fechar aqui. Eu acho que estou com a mesma dúvida que Isaac. Então, preciso de alguém explicar a dúvida. Acho que eles não estão aceitando a árvore com uma demonstração. Então, olha, se eu tenho A e o B, a partir do perset eu posso formar um conjunto cujos únicos membros são A e B. Agora, aplicando o union set nesse conjunto, eu consigo um conjunto, certo? Cujos membros são todos os membros de A junto com todos os membros de B. E esse é exatamente o conjunto que eu queria construir. O conjunto que todos os membros pertencem lá, qualquer X que pertence nele, ou é membro de A ou é membro de B. Tecnicamente, você pode pensar que eu falei isso vai ser sempre implícito. Eu estou precisando de estacionalidade. Cada vez que quero falar que um conjunto é igual a um conjunto, a única coisa que tenho é estacionalidade. Então, implicitamente, essa coisa a gente nunca vai mencionar mesmo. Então, conseguimos o union. Agora, outro desafio seria conseguir o... Depois do union set, o que alguém esperaria ver? Intersection set, certo? Mas não. Então, se não está lá, obviamente o matemático quer usar interseções, então se não está lá na lista de axiomas é porque conseguimos inferir isso. Como seria a maneira de... vamos começar com a binária. De definir a interseção binária. Então seria bin inter, próximo teoreminha, que seria a mesma coisa aqui, a única coisa que ia mudar é o quê? O por i, certo? Ok. Arvorezinha de novo para demonstrar isso. Com certeza não serviria aqui uma resposta de um aluno falar similar.
O que falta para ser aceito ou similar? Minha pergunta não é boba, é bem concreta. O quanto seria justificável nesse momento falar, similar? O que falta aqui? Sim, falta o intersection set. Se eu tivesse interseção grande, como eu tinha união grande lá, eu poderia falar, ok, similar, claro. Mas não serve aqui porque não tenho interseção grande. Carlos, ideia? Começa com a ID, faz a união zona grande deles. Muito bem, eu começo com A ou B e... Interseção grande, não entendi isso? A união zona grande deles. Não, essa é pequena, né? Você quer unir o A e o B? Eu quero usar o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, essa não é grande, é a pequena. Não, a união zona é a uniãozinha. Essa. Não pode ser, peraí. É essa que é, certo? A união zona é unária, certo? Ok. Você está falando da binária. Então, sim, galera, não vamos repetir essa coisa. Alguém poderia falar, faça o pair para pegar isso, pega a união zona, depois. Não, a gente mostrou essa coisa agora, então pega o beam union aqui. Para formar o A, união B. Ok, e agora? Aí eu uso o ZF4 para pegar só as características. Muito bem. No ZF4, então, no separation, a gente precisa falar qual seria o phi. Phi é tá em A e tá em B. Phi de x é quem? X pertence ao A e x pertence ao B. Então é essa formulazinha que você tem aqui e você vai construir assim a interseção B. Se eu demonstrar assim, parece que para conseguir a interseção binária eu necessito pelo menos a união. Essa demonstração, a demonstração de Carlos, depende do ZDF6. Minha pergunta é, será que a gente conseguiria essa parte antes? Qual parte? Jack, acha que sim? Qual seria? Só com o separation já. A partir do qual conjunto? O conjunto de todos os x que pertencem a... Não, você vai aplicar, qual seria o W? Qual seria o... O W vai ser garantido... Não, qual vai ser o W? Não tô W falando. é o A. O A, pronto. Então, essa resolução, Carlos, super válida, utilizou esse axioma por quê? Porque está aqui escondido, certo? Agora, outra maneira, outra árvore seria o quê? Pega o A e agora aplica o quê? Separation, com qual fim? Phi é... X pertence a B. Poderia usar esse também, é o mesmo fim. Não ia mudar nada porque já estou no A, mas poderia aqui simplesmente falar x pertence ao B. E quem vou criar aqui? A interseção B. Ok? Poderia pegar a união pequena sem isso? Sem o union set? Como? Ao invés de ser... não, tem como não. Tem como não, certo? Porque eu vou procurar um maior cara, certo? Agora, por que deu certo a interseção? Porque se você tem o A e o B, você quer definir a interseção, você quer definir esse conjunto, certo? Você procura um conjunto que você já sabe que é super conjunto dele. Eu tenho dois candidatos aqui, o A e o B. E a união também é um candidato. Mas se eu não tivesse esse union set, eu não poderia pegar a união, mas pega o A ou o B. Agora, se você tem a união, essa árvore de Carlos é melhor porque ela não favorece algum lado que ela não precisa escolher, certo? Essa favorece o A por algum motivo. De qualquer forma, as duas são válidas e definam exatamente o mesmo operador. Então, a partir disso, eu ganho esse cara aqui. Espero que a gente não vai ficar fazendo tudo junto, certo? Dá para definir mais coisinhas, por exemplo, a interseção grande. Sim? Pensando nisso, então, será que a gente poderia ter, ao invés de o separation ter a conjunção, a gente teria disjunção? Peraí, como assim conjunção, disjunção? A gente tem união e interseção, certo? Tipo, lá no separation a gente tem x pertence a w e phi de x. Aham. Será que a gente poderia ter outro modelo que seria Ou, ao invés de I? ou, e aí a gente precisaria do intersection set. Estou tentando dualizar isso, mas isso a gente ia ter um problema, porque se você botar ou lá, você não vai garantir que vai ser um subconjunto. Aí vai bagunçar toda a ideia. A coisa boa assim do separation é que você não vai conseguir construir coisas doidas. Então, começa com uma construção lá, eu vou te permitir pegar uma parte.
Se eu virar isso uma disjunção, significaria que, na verdade, a partir desse filtro que você escolheu, em vez de ficar com uma partinha aqui, que a gente ia ficar com essa, por exemplo, no meu desenho, a gente ia ficar com a união dessa coisa e de toda essa coisa perigosa. Ok. Agora, antes de ver o próximo axioma, que eu vou só enunciar e deixar vocês depois disso, antes de ver ele, quero falar que, por enquanto, temos só conjuntos. E, tecnicamente, a gente vai continuar até morrer nesses fundamentos só com conjuntos, porque essa é toda a ideia, tudo vai ser conjunto. Mas o matemático precisa naturais, precisa inteiros, precisa tuplas, precisa funções, relações, grupos, anéis, módulos, é tudo que a gente já viu na vida. Espaços lineares, geometria euclidiana, todas essas coisas são necessárias. Se meu mundo tem todos conjuntos, apenas conjuntos, eu preciso definir todos esses conceitos como se fossem conjuntos. Representar todas essas coisas por conjuntos. Então, aqui dentro, então, do mundo dos conjuntos, a gente vai acabar interpretando todas essas coisas. Da mesma maneira que eu falei com o Danilo, que na tua máquina, no 0 e 1, tem como representar música, fotos, coisas criminosas e tudo mais. São números só, certo? Espero que lembramos que existem primos ilegais até, certo? Então, não sei porque todo mundo está olhando para Carlos, não sei o que tem lá, mas ninguém vai ver. Enfim, espero que entendamos essa ideia. Então, aqui dentro, agora, precisamos definir o quê? Uma tupla é o quê? E a gente não vai fazer esse trabalho nessa parte, porque a gente fez muitas implementações na parte primeira dessa disciplina, conjunto, funções, relações. Por exemplo, a gente definiu tuplas. Então, agora quero alegar que, na verdade, eu deveria ter o direito de solicitar operador de tuplas, construtor de tuplas binárias. A gente pegou isso como coisa primitiva, que essa é a certa coisa para fazer, mas brincando no início do conjunto, funções, relações 1, a gente viu como posso implementar tuplas usando conjuntos. Alguém lembra como foi? O famoso, a gente tem várias maneiras de fazer isso, a gente usou o... Sim, a gente falou, olha, estou definindo essa coisa, ok, para ser esse conjunto aqui. O A, AB. Esse é o operador de Kuratowski, existem várias outras... Kuratowski? Existem várias outras maneiras de definir isso, mas para isso funcionar eu preciso ver qual seria a minha especificação aqui para entender as coisas que eu quero sobre tuplas. E aqui eu vou perceber que eu preciso realmente saber que eu consigo construir essa coisa. Então, como poderia construir esse conjunto se eu tenho A e B apenas? Dados A e B, construir esse conjuntinho só. Então, vou falar depois, ok, pronto. Então, esse vai corresponder nesse conjunto construído a partir dessa construção. E uma segunda coisa que é fácil de não perceber aqui é que, na verdade, junto com eles, eu considerei o produto cartesiano. E eu tinha definido o que é o produto cartesiano como, nas primeiras aulas de conjuntos, nossa primeira, assim, boba definição, antes de aprender um pouco de coisas categóricas também, o A cruz B era o quê? O conjunto de todas as tuplinhas, certo? Tais que? Aham. E agora estou percebendo o que é. Qual o problema aqui? Mas tenho tuplas. Por que não posso copiar e colar isso agora? Sim? Alguém? A gente tem que dizer onde mora, né? Sim, esse é o set builder bugado. Certo? Na verdade, eu preciso garantir, então, que para a minha implementação de tuplas, para o meu significado, que é falar a tupla de A e B vai ser aquele conjunto, se eu interpretar, então, o par ordenado com essa maneira, ou com qualquer outra que eu vou escolher, uma das coisas que eu preciso verificar é que a coleção de todos eles realmente é um conjunto. Eu quero que o A cruz B seja um conjunto, se não é, não presta esse negócio. Então, aqui, o desafio seria achar um certo W, tal que o A cruz B ia ser todos esses possíveis conjuntinhos iam morar lá. E a ideia é você acha esse W e você filtra ele para falar de todos eles. Vou pegar aqueles que têm
satisfazem a coisa que quero satisfazer. E eu acho que eu vou já fazer um pequeno teaser aqui do que vai acontecer no próximo axioma. Até agora, não temos nenhum conjunto infinito. Temos uma infinidade de conjuntos aqui, mas não temos garantia da existência de nenhum conjunto infinito. Os matemáticos já trabalham com os naturais, os reais, várias coisas infinitas. Obviamente, aqui não queremos apenas os naturais, queremos o conjunto dos naturais também. Eu poderia falar, por exemplo, sei lá, que talvez o zero poderia definir para ser o natural zero ia ser esse cara. Talvez o natural 1 seria esse cara. Talvez o 2 seria esse cara. Esse cara poderia já definir certos objetinhos lá, mas eu gostaria de ter a coleção deles como um conjunto dentro. E com os axiomas que tenho, não consigo construir nenhum conjunto garantidamente infinito, e isso vai mudar a partir do infinity. A partir do próximo axioma, que vai falar, ok, existe um certo conjunto, e a ideia é que esse conjunto que ele está alegando que existe, se você olhar nisso, você vai falar, ok, esse conjunto só pode ser infinito. Por que estou falando isso? Porque ainda não temos uma definição do que significa infinito. Mas vocês vão olhar o que o axioma está dizendo lá, os elementos sobre infinity, e é o segundo axioma de todos que temos na lista até agora, que existe. Não é para todo blá blá, não é me dê umas coisas que eu vou construir uma coisa infinita, não. É do nada eu já garanto que um certo conjunto existe que que satisfaz essa coisa. E essa coisa que satisfaz, se você olhar no que realmente dá para entender que esse só pode ser um conjunto infinito. E assim, para terminar, rapidamente, como posso construir esse cara aqui? Super simples. Minha árvore pode ter folhas apenas azinhos e bezinhos, certo? Então, eu vou pegar o AB. Eu vou usar o quê? Muito bem. Com o perset, eu vou construir o AB. Ok? O que mais? O power set dele? Aham, ok. Why not? Se eu pegar o power set dele, vou chegar onde? Vou chegar no vazio. A, B, A, B. E agora? Separation. Com o phi seria o quê? Interessante essa abordagem. O phi de x, você vai falar qual é. Eu vou fingir que você acertou aqui e você conseguiu o A. O singleton A e o AB, certo? Qual seria uma outra abordagem, rapidinho? Começamos assim, pego o A e o B, faço o pair. Aqui tenho o AB, e agora? Pega só o A. A partir só do A, eu consigo o singleton A. Aí o pair set. A partir de quem? Do singleton. Do singleton, muito bem. E a partir desses dois, faço o pair e tenho exatamente o que eu queria, certo? Ok? Faz sentido? Ok. Então, mas isso significa o quê? Que essa coisa construa realmente um certo conjunto. Eu mostrei que essa definição realmente é um conjunto construtível, mas falta verificar que o A cross B, como eu poderia formular o que falta aqui? Para todo A, para todo B, eu quero falar que existe o produto cartesiano deles, certo? Existe o produto deles. O que seria então? X pertence ao P, se é somente se. X igual ao símbolo do A. Não, calma aí. Existe um mu e um V. Existe um mu, vou usar as abreviações. Existe um mu no A e existe um V no B. Tá o quê? X é igual a... Certo? Ok. Terminamos aqui a aula. Essa parte acho que foi entendida, eu espero. E vou botar no homework para brincar e construir coisinhas.